Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Hoje, dia 20 de abril de 2021. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com mais pessoas, porque com certeza muitas pessoas serão beneficiadas desse conteúdo gratuito e com isso o YouTube aí também entrega para mais pessoas. Entre em um dos nossos grupos de WhatsApp, se você ainda não está em um dos nossos grupos, solicite o link de um dos grupos e aí você consegue receber também todo esse material em PDF para acompanhar a qualquer momento do dia, para compartilhar, se for mais fácil para você também, direto no seu WhatsApp antes das 7 horas da manhã. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento do mercado no dia de ontem, né? Dia 19, uma segunda-feira aí marcada por muita volatilidade, onde o índice Bovespa até no período da manhã chegou próximo dos 122 mil pontos, onde renovaria aí algumas máximas pós-fevereiro, né? Influenciado principalmente aí pelas bolsas norte-americanas e por notícias políticas, acabou fechando o pregão em leve queda o índice Ibovespa. Após o discurso do novo presidente da Petrobras, o Joaquim da Silva e Luna, dizendo que ele pretende respeitar o capital dos acionistas, mas ao mesmo tempo vai buscar reduzir a volatilidade no preço do petróleo sem perder de vista a paridade monetária. Com isso, com esse discurso aí, que obviamente já era algo esperado, algo mais moderado por parte do novo presidente da Petrobras, as ações da companhia chegaram a subir em algum momento do pregão 7% e obviamente aí pelo peso de Petrobras também dentro do índice, acabou aí elevando bastante o índice, como eu falei, acabou caindo posteriormente. Outra notícia aí importante divulgada no dia de ontem foi o índice IBCBR, que ele basicamente mede a questão de retomada econômica, né? É uma prévia do PIB, o IBCBR. Ele veio bem acima do esperado pelos especialistas, mas obviamente aí com as bolsas norte-americanas caindo no dia de ontem por conta aí de uma realização muito forte de lucros aí após a semana passada termos recorde de altas lá nas bolsas americanas, aqui nós acabamos caindo também, até mesmo por uma indefinição aí sobre o orçamento 2021 e sobre o relatório Focus aí que os analistas, os especialistas aí acreditam aí em algumas mudanças em relação ao cenário econômico aí para o restante do ano. O relatório Focus aí veio com nova perspectiva de queda no PIB, alta da inflação, do câmbio e automaticamente isso influencia o mercado. A gente fala um pouquinho mais sobre isso ainda durante o nosso Morning Call. Já falando em Estados Unidos, nós tivemos quedas devido aí à forte realização, como eu falava anteriormente, e também por conta aí da valorização das treasuries para 10 anos, que teve nova alta ali em relação aos juros. Olhando aí para a Ásia, a preocupação ali com a alta de casos de Covid lá na Índia, né? A Índia já se tornou aí o segundo país do mundo com maior número de casos, perdendo aí somente para os Estados Unidos, e também com a possível saída do Jack Ma. O Jack Ma aí é o multibilionário ele, chinês, né? Dono do Ant Group, da Alibaba, né? Que são as empresas mais conhecidas do Jack Ma. Há um rumor de que ele pode sair do comando das empresas aí para reduzir a pressão aí do governo da China, mas ainda assim, ontem as bolsas chinesas fecharam em forte alta. E olhando aí para a Europa, nós tivemos um dia com as bolsas em direções opostas, a maioria aí por conta de realizações aí após recordes também da semana passada. Olhando um pouquinho especificamente aí para números do fechamento de ontem, dia 19, nós temos aí o Ibovespa fechando com queda de 0,15% a 120.933 pontos. O dólar teve queda novamente, 0,62% a R$ 5,54, fechando aí a menor cotação
do mês para a moeda norte-americana. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq teve queda de 0,98, chegando aí a 13.914 pontos. S&P caiu 0,53 a 4.163 pontos. Dow Jones caiu 0,36 a 34.077 pontos. Olhando aí já para a Europa, também uma queda mais acentuada em relação ao euro, 0,61% de queda no euro, fechando aí a R$ 6,70. O DAX na Alemanha caiu 0,59%, mas ainda ficou muito próximo aí das altas históricas, fechou ontem aí a 15.368 pontos. Na França, nós tivemos aí uma alta de 0,15%, fechando aí a 6.296 pontos, a bolsa na França, CAC, e no Reino Unido uma queda de 0,28%, fechando aí a exatos 7.000 pontos aí na negociação do dia de ontem. Na Ásia, ontem aí nós tivemos a China com alta de 2,89%, fechando aí o dia a 14.117 pontos, e o Japão com alta aí de 0,01, uma lateralização, como já falávamos ontem pela manhã, chegando aí a 29.685 pontos. No cenário de criptomoedas, depois aí da forte volatilidade aí no final de semana aí do Bitcoin, ele fechou ontem aí com queda de 0,54%, o Ethereum com queda de 1,12%. Olhando aí para petróleo futuro, nós tivemos nova alta aí do petróleo futuro. O Brent fechou aí a $63,14 e o WTI fechou a $63,54 o barril. Olhando já para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, né? Sempre relembrando aqui que quanto mais alto esse índice, essa numeração, maior o risco, maior a volatilidade do mercado de ações, obviamente aí por conta das quedas de ontem e do aumento aí da remuneração das Treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos, tivemos uma leve alta aí, fechando aí a 17,29 pontos, uma alta de 6,40% aí no índice S&P 500 VIX, o índice do medo, no dia de ontem. Os metais futuros, nós tivemos aí o ouro sendo negociado a $1.771,20, alumínio futuro aí sendo negociado a $2.329 e o ferro refinado futuro chegando aí a $174,72 a tonelada. O fechamento das principais ações, principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos aí Petrobras, PET 4 e PET 3, né? Lembrando que PET 4 são as ações preferenciais da companhia e PET 3 são as ações ordinárias da companhia. PET 4 fechou com 5,79% de alta, relembrando aí como falamos na abertura do Morning Call, o que esperar do mercado hoje, após o discurso aí do novo presidente da Petrobras, chegou aí a 7% de alta e o fechamento foi a 5,79, fechando aí a R$ 24,28. Temos também forte alta de Braskem, subindo 5,62%, chegando aí a R$ 52,79. Braskem aí que tem tido aí forte alta desde o anúncio aí de que a Odebrecht, que agora se chama Novonor, tem interesse em vender uma fatia, uma parte aí da Braskem. PET 3 fechou aí com 5,03% de alta a R$ 23,79. JBS S3 também aí com novas aquisições fechou em alta de 3,74% a R$ 34,66. Fechando aqui entre as principais altas, nós temos aí BR Distribuidora, BRDT3, com alta de 2,59%, fechou o dia de ontem aí a R$ 22,16. Entre as principais baixas, nós tivemos aí HGTX3, que é loja Zering, caindo 3,97% a R$ 22,44. HGTX3 que vem aí num processo de correção, né? Lembrando que nós tivemos aí na semana passada praticamente 30% de alta aí nas ações de
lojas Hering. Enev 3 fechou aí com 3,60% de queda no dia de ontem a R$ 16,06. LREN, que é lojas Renner, LREN 3, também fechando em alta de 3,56% a R$ 45,23, também em um movimento de correção. E Duc 3 fechando a R$ 31,20, queda de 2,98%. E Sabesp caindo também 2,90% a R$ 41,74. Essas foram as principais baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Hoje não temos uma agenda tão relevante de indicadores no Brasil e olhando para o exterior, hoje nós temos aí a variação de desempregados, do número de desempregados no Reino Unido, que já foi divulgado inclusive aí nessa manhã e veio abaixo novamente, houve nova queda aí no desemprego lá no Reino Unido. Importante dado aí quando nós falamos em retomada econômica. Segundo mês consecutivo aí de queda no número de desempregados no Reino Unido. Hoje também nós temos divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor da Alemanha, e o índice Redbook nos Estados Unidos. Esse índice ele mede aí ano contra ano a venda nos comércios nas principais varejistas do país. São cerca de 9 mil empresas aí que são analisados e é analisado aí o ano contra ano qual é a venda dessas empresas. Então, automaticamente também voltamos aí com o índice Redbook a falar sobre retomada de crescimento econômico na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Olhando um pouquinho para cenário político, o Congresso aprovou o projeto de lei que tira a obrigatoriedade da geração de receita para gastos não recorrentes, né, os gastos aí da pandemia. Trocando em miúdos, o que acontece? Inicialmente, a, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela determina que para o governo aumentar os gastos discricionários, os gastos aí, obrigatórios, ele precisa apresentar para o Congresso medidas de compensação. Essa lei ela foi aprovada e entrou em vigor no ano passado, no ano de 2020, a lei que preza aí principalmente dentro da LDO, principalmente a manutenção do teto de gastos, né? Então, para qualquer despesa que o governo crie, ele precisa apresentar uma contrapartida, seja uma redução de despesas em outro setor ou uma arrecadação maior de tributos, impostos, e automaticamente aí mexe também com o nosso bolso. O que foi feito, o Congresso aprovou principalmente aí para que o governo possa sancionar o orçamento 2021 e finalizar essa parte, lembrando que nós já falávamos ontem que na quinta-feira, né, dia 22, aí, é o último dia para o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar o orçamento 2021. A ideia, então, a partir disso, é que os gastos aí com a pandemia, por não serem gastos recorrentes, é algo extraordinário, eles não entrarão nessa questão, o que abre aí um espaço, obviamente, para furar o teto de certa forma, né, na prática, mas abre um espaço aí para sanção, principalmente aí do presidente Jair Bolsonaro em relação ao orçamento 2021. Além disso, nessa situação foi aprovado aí 15 bilhões de reais aí para o programa BEM e o Pronamp, que também devem sair aí da parte das emendas parlamentares, que os parlamentares tinham aí um bom valor nesse sentido aí para utilizarem. Boa parte desse valor deve sair dali e, óbvio, aí vai manter a questão de empregos e renda. O Pronamp ele tem a ideia de gerar um crédito aí para as empresas com uma carência maior e uma taxa menor. Então, a carência aí para as empresas normalmente aí a partir de 6 meses para começar a pagar e, obviamente, aí uma condição diferenciada em relação a taxas aí para essas empresas. E o programa BEM, como já falamos várias vezes aqui, ele já foi utilizado lá em 2020 na pandemia, aonde o governo pagava parte do salário de alguns colaboradores com a ideia de que eles ficassem em casa, houvesse uma suspensão temporária aí do contrato de trabalho. Ao invés de serem demitidos, o governo pagaria parte dos salários
então mantendo a geração de emprego e rendas. E com isso aí podemos ter então um desfecho entre hoje e na quinta-feira, né? Lembrando que amanhã é feriado aqui no Brasil, é feriado de Tiradentes. Então nós podemos aí ter um desfecho em relação ao orçamento com um veto parcial, mas aí só retomando que o Congresso, então, com essa aprovação, ele auxilia o governo aí nessa tomada de decisão. Hoje também o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, vai voltar, retoma aí o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Onde, conforme já falamos outros dias aqui, pode ser aí cancelado aí todas as sentenças da Lava Jato em Curitiba por uma análise aí de que talvez o ex-juiz Sérgio Moro estivesse sendo parcial em relação a algumas decisões. Isso será definido aí pelo Supremo Tribunal aí nas próximas horas ou nos próximos dias. E a reforma administrativa começa a andar na CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, né? Só relembrando aí, a questão da reforma administrativa, ela visa principalmente aí mexer com o quadro de pessoal. Óbvio que os servidores que já têm a estabilidade, já têm o direito adquirido, assim como nós falamos no ramo jurídico, eles não perderão esses direitos, mas a ideia é que isso mexa na máquina pública para os próximos servidores contratados, apesar que a reforma não vai atingir parlamentares, ninguém dos magistrados, juízes, Ministério do Tribunais Superiores, promotores, procuradores, também não atinge militares. Mas algumas das ideias aí dentro do projeto aí que pretende aí mexer com a reforma administrativa é reduzir a questão da estabilidade nos cargos públicos, fim do regime único, né, que é aquele que o camarada se aposenta ali com o mesmo salário que ele ganhava, mudança em relação à questão aí de possibilidade de funcionários com contrato temporário, servidores de carreira ali, mas sem a estabilidade, mais tempo aí para gerar essa estabilidade. E um dos pontos aí que ele é bem complexo, a questão tanto da demissão do servidor, quanto a questão aí de para ele continuar, ele tem aí uma avaliação de desempenho. Então teremos aí bastante coisa para ser discutido, mas a reforma começa a andar lá na Câmara de Constituição e Justiça, isso é importante para a economia brasileira. Olhando um pouquinho para a economia, ontem nós tivemos relatório Focus, né? Já falamos um pouco aí sobre a questão do relatório Focus e aquilo que foi definido lá na nossa abertura, mas trazendo alguns números a mais aqui. Pela segunda semana consecutiva, um aumento aí na perspectiva do IPCA para 2021, chegando a 4,92 no final desse ano, e uma preocupação também já olhando para 2022, onde os especialistas veem aí um IPCA a 3,60 pela terceira semana consecutiva, também acreditando numa alta do IPCA, o que já preocupa o Banco Central aí, e obviamente aí talvez tenhamos alguma atuação desde já em relação à Selic na próxima reunião do Copom. Pela sétima semana consecutiva, os especialistas acreditam em uma queda no PIB, acreditando aí que finalizamos o ano com um crescimento de 3,04% do PIB apenas. Também o câmbio se acredita aí pela quarta semana consecutiva numa alta, podendo aí chegar a R$ 5,40 o dólar no final do ano, é o que acreditam os especialistas aí do mercado como um todo. O mercado aí de seguros, as seguradoras, né, começam aí a precificar o novo risco, visto aí a nova demanda, uma procura aí por seguros de vida aí por conta da pandemia, e obviamente isso deve interferir com esse mercado de seguros também, algo que é tão importante para garantir tanto para si em caso de algum acidente, quanto para a família aí, né? Uma manutenção aí da família aí nos anos seguintes. O presidente da Petrobras, com o discurso de ontem, né, que a gente já falou lá na abertura do Morning Call, dizendo que ele vai olhar, obviamente, aí para os acionistas, mas pretende principalmente aí
reduzir essa oscilação no preço dos combustíveis, além dessa definição, ou melhor, dessa possível definição aí do orçamento 2021, pode reduzir o risco fiscal e o temor dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Obviamente aí que nem tudo são flores, principalmente aí essa mudança, na prática ela cumpre o orçamento, perdão, na teoria ela cumpre o orçamento, mas na prática existe a possibilidade aí de romper o teto de gastos, principalmente aí pelo fato de não precisar dizer de onde vai tirar o recurso para esse tipo de atuação aí na pandemia. Mas óbvio, um problema de cada vez, esse resolvido, vamos em frente, né? Energia elétrica no país deve ficar mais cara, o que vai pesar aí no bolso do consumidor em 2021. Um estudo aí mostra que, além dos reajustes que não foram aplicados por conta da pandemia, nós estamos aí num momento em que, infelizmente, temos menor quantidade de recursos hídricos, né? Só para ter uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, as hidrelétricas tinham cerca de 50% aí de capacidade. Nesse ano, nesse momento aí, nós temos aí cerca de 35%. Então isso obviamente aí corre um risco ainda maior de nós termos aí um uso de bandeira 2 lá no final do ano, a bandeira vermelha, não bandeira 2, desculpa, e automaticamente isso influencia aí no preço, influencia no bolso aí do consumidor e na inflação como um todo. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, já falamos ontem que no final dessa semana iniciam aí as empresas com capital aberto na Bolsa Brasileira, iniciam a sua divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 e, obviamente, algumas empresas já começam a demonstrar alguns balanços, alguns crescimentos nesses dias. Uma delas foi a Vale, que reportou aí uma alta de 14% aí na sua produção de minério, olhando ano contra ano, né, em relação ao primeiro trimestre de 2021, alta de 14%. Se formos olhar em relação ao quarto trimestre de 2020, ela teve uma queda aí de quase 20%. Mas, obviamente, aí é uma situação de oferta e demanda. E isso aí mostra, principalmente como nós já temos aqui na nossa última notícia, uma força muito grande aí do crescimento da área de commodities, porque o minério de ferro chegou à sua maior cotação desde 2011, ele aí passou dos R$ 180 a tonelada e ainda com perspectivas de novas altas ou pelo menos de uma manutenção aí no médio e longo prazo. A CVM vai julgar aí o currículo do Ike Batista. O Ike Batista ali, dono, né, da OGX, MMX, ele chegou a estar aí entre os 10 homens mais ricos do mundo, né? E depois, por não dar certo algumas das empresas que ele só tinha o projeto, como os especialistas dizem assim, ele captou muito recurso apenas com PowerPoint e não aí com números efetivos, porque as empresas ainda não estavam produzindo. O Ike aí ele tem um histórico, inclusive, da maior multa já aplicada aí pela CVM, foi o equivalente aí a 536 milhões por uso de informação privilegiada, e agora ele vai ser julgado no dia de hoje aí pela autarquia, porque a autarquia diz que existem informações desencontradas em relação à sua formação acadêmica, onde em um lugar ele diz que ele é bacharel, outro que ele é graduado, outro que ele é engenheiro e outro que ele é especialista, e agora a CVM então vai julgar o currículo dele, ver se ele também não omitiu ou não mentiu em alguma dessas situações. Lembrando aí que o Ike Batista, aí, inclusive, nós tivemos recentemente nessa semana aí, uma juíza do Rio de Janeiro determinando aí o pagamento obrigatório de multas milionárias em relação a uma das empresas que é do empresário, e ele aí entra no radar novamente aí por conta desse julgamento da CVM. Ainda dentro dessa pegada da divulgação de resultados, uma pré-divulgação das vendas brutas do Carrefour apresentam também aí 14% de alta nas vendas da rede de supermercados em relação ao primeiro trimestre de 2020.
Então aí tudo indica que teremos aí o primeiro trimestre aí com fortes altas aí nos balanços das empresas listadas na Bolsa Brasileira. Itaúsa vai pagar juros sobre capital próprio, né? Itaúsa que é a holding do Itaú, então se você aí também tem ações de Itaúsa, com certeza em breve pinga aí um dinheirinho lá na conta. Como falado anteriormente, o minério de ferro aí chegou à sua maior cotação desde 2011, então uma perspectiva aí muito forte, principalmente aí em relação a crescimento das commodities, né? As commodities levando o país a um novo patamar. Olhando aí já para abertura e fechamento de mercado, a bolsa chinesa, né, que ontem subiu praticamente 2%, ela fechou às 5h30 da manhã aí com uma queda de 0,11. Normalmente aí é comum após forte alta e uma realização no dia seguinte. Também aí temos toda a questão lá do Jack Ma e outras situações que nós já falamos na abertura do nosso Morning Call. Olhando aí para as demais bolsas, a Nikkei, bolsa japonesa, aí fechou com praticamente 2% de queda também no dia de hoje por conta de toda essa tensão ali na Ásia. E olhando aí para as principais bolsas nesse momento, 6h16 da manhã, nós temos Dow Jones caindo 0,10, S&P 500 lateralizando nesse momento, aí tem uma queda de 0,02 e Nasdaq uma alta de 0,10. Olhando aí já para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha caindo 0,40, o CAC na França caindo 1% e no Reino Unido também aí temos queda de 0,60 nesse momento. Provavelmente aí teremos um dia de bastante oscilação por conta aí de tem acontecido aumento de casos de Covid em alguns locais do globo, mas principalmente aí uma incerteza, principalmente realização de lucros aí em relação à semana passada. O mercado sempre é soberano, muitas notícias, muita coisa ainda pode acontecer no dia e obviamente aí mudar completamente as perspectivas em relação à alta ou baixa do índice Ibovespa, que deve com certeza aí acompanhar aí as bolsas norte-americanas, lembrando aí que notícias internas como a notícia em relação ao orçamento e outras podem potencializar a queda ou alta aí do índice Ibovespa. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, por mais um dia você estar aqui conosco. E lembre-se que todos os dias às 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre mercado financeiro. Um abraço, bom restante de semana. Tchau, tchau.